Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez, bom dia a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Padre Fabiano, sou vigário paroquial da Catedral de São Dimas e sou assessor diocesano das comunidades eclesiais de base, das sedes. Hoje nós teremos um encontro formativo aqui um encontro de espiritualidade, né? Onde nós vamos estar refletindo sobre a Bíblia. E esse encontro vai acontecer aqui na sede dos Vicentinos. Tá? Também sou conhecido aí pelas estradas da diocese como Ceará. Nunca fui no Ceará. Eu acho que também não tem cara de cearense, né? Eu sou pernambucano, sou do sertão de Pernambuco, da diocese de Afogados da Ingazeira. Eu gosto de falar isso porque assim eu vou achando uns parentes perdidos por aí, né? Já encontrei uma prima lá no Eugênio de Melo. Quando eu falei que era de lá, pronto, né? E encontrei um outro conhecido também lá em Jacareí, lá da minha cidade. Então a gente vai aí se conhecendo. Agora eu quero chamar a atenção para aquilo que a liturgia nos traz hoje para refletir. Nós estamos já nos aproximando aí da grande festa cristã que é a Páscoa, e essas semanas que antecedem esta festa querem de forma muito concreta nos orientar para a verdadeira luz, para aquela luz que nós vamos estar tão próximos e que ela vai iluminar as nossas vidas, simbolizada primeiramente pelo Círio Pascal, né, na bênção do fogo novo e acesa logo em seguida, e depois o próprio Cristo como luz do ressuscitado. Para isso, a liturgia nos traz uma ambiguidade. Nós temos nesta liturgia trevas e luz, pecado e misericórdia. Os autores sagrados nos apresentam a imagem de um Deus que muitas vezes nós definimos este Deus. E para entendermos melhor essa liturgia, nós podemos entender que imagem que nós fazemos de Deus hoje. Nós muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida, dependendo do momento em que a gente estiver vivendo, se a gente estiver num momento bom, num momento legal da nossa vida, nós vamos criar, nós vamos desenhar e vamos fazer o nosso Deus como um Deus legal, um Deus bom,
um Deus justo. Mas se a gente tiver no fundo do poço, se a gente estiver passando por dificuldades, se a gente estiver passando por impaciências, por tempestades na nossa vida, como diz o pessoal lá do fundo do estado, se a gente estiver lascado na vida, a gente pode até construir uma maneira errada de Deus, uma imagem errada de Deus, e falar que Deus está nos castigando. E aí a gente vai criar um Deus que é severo e castigador para a nossa vida. Ué, mas por que está acontecendo isso tudo comigo? Por que tem que acontecer comigo? Tá, então não pode acontecer com você, tem que acontecer com o outro, com o seu vizinho. Então quando for chover, não pode chover na casa do seu vizinho, tem que chover só na sua casa. Quando o sol sair, não pode sair na sua casa, tem que sair só na casa do seu vizinho. Então, para a gente entender melhor, que imagem de Deus que nós construímos? Que a gente pode cair no erro de construir uma imagem de um Deus retribuidor, de acreditar numa religião da retribuição, e até mesmo da religião da prosperidade. Eu vou acreditar, vou depositar minha fé, minha confiança naquele Deus que vai me dar benefício, que vai me trazer benefício. Era assim que acreditava o povo de Israel, que nos é apresentado aqui na primeira leitura, pelo autor sagrado do livro das Crônicas. Nós estamos aqui 200 anos após o exílio. O exílio aconteceu por volta do ano 515, 520. 200 anos antes, significa século IV, ou seja, ano 300 para frente, antes de Cristo. Aqui nós estamos decrescente, né, até chegar em Cristo. E este povo que retornara, que estava recém-chegado do exílio, mesmo voltando à sua terra, à sua pátria, não entendia, não compreendia por que aquilo tinha que ter acontecido na sua vida. E o que aconteceu na sua vida? Aí o autor sagrado nos coloca de início que todos os chefes dos sacerdotes, aqui mexeu com a religião, e o povo multiplicaram suas infidelidades, né? Multiplicaram, por quê? Porque esse povo tinha visto, primeiro, Jerusalém tinha sido destruída. Depois, o templo tinha sido incendiado. E o povo tinha sido deportado para o exílio. Com 3 situações que não cabia na cabeça de ninguém. E muitas vezes não cabe da gente, poxa, mas eu fico o dia inteiro na igreja, eu rezo as 1000 Ave Marias, e ainda acontece doença dentro da minha casa. E ainda meu filho, minha filha, o fulano, o cicrano fica desempregado. Se você pensa assim, você acredita em um Deus que vai te retribuir pelo que você faz. E aí é uma religião vivida a partir do interesse pessoal, de um interesse próprio. Não é essa religião que nós devemos pregar e viver. Pelo contrário, a religião nossa, nós devemos depositar a nossa fé em Deus, porque acreditamos que Deus é bom, que Deus é justo e misericordioso por natureza, não pelas minhas práticas, mas isso é próprio de Deus. Tanto é que São Paulo vai dizer na segunda leitura que Deus amou tanto o mundo e deu seu Filho ao mundo. Mas nós somos salvos em Jesus não por méritos nossos, mas por bondade divina. Agora, veja bem, a prática da justiça, aquilo que nós realizamos de bom, nós temos que direcionar isso a Deus. Por quê? Porque Ele plantou em nosso coração uma semente chamada graça divina, e se a gente não cultivar todo dia essa semente, ela pode, neste terreno, que ora é pedregoso, ora é seco, como ora também é úmido demais, ela pode não brotar, como também pode não crescer e nem dar frutos. A semente Deus planta, o cultivo é da nossa parte. Assim como Deus faz crescer nossas unhas, nossos cabelos, para aqueles que têm ainda, né?
Para aqueles que não têm, foi algum acidente de percurso, né, que aconteceu aí, às vezes muito sol e acabou caindo o cabelo, né? Mas assim como Deus faz crescer, nós precisamos cuidar. Vocês já viram o Zé do Caixão? Ele cuida das unhas dele e cresce. Se deixar, dá um nó, né? Então, não é ele que faz crescer. Ele não puxa, não fica esticando. E essa semente que está no nosso coração, chamada graça de Deus, que pode se transformar em fé e ser alimentada em nossa vida constantemente, vai depender de cada um de nós, do que nós fazemos com o dom que Deus nos dá. Porque Deus dá o dom para todos. Para todos. Quando nós nascemos bons. Quando Deus criou o céu, Deus criou a terra, criou os animais, criou as árvores, todos os ciclos da natureza, Deus viu que tudo era bom. Tudo era bom. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus ficou muito feliz em ter criado o homem. Por isso que Ele deu tudo o que Ele fez que era bom, para que o homem administrasse, para que o homem governasse. Deus confiou no homem. Esse foi o primeiro momento, e é uma primeira imagem que nós temos que guardar de Deus. Um Deus criador, um Deus justo, um Deus bom, um Deus que é Pai, um Deus que quer estar próximo dos seus filhos. Nessa primeira leitura que o autor sagrado nos apresenta, nós vamos encontrar 3 situações que, de certa forma, resumem a história da salvação. E aí nós encontramos o pecado do homem, explícito justamente nas infidelidades do povo. Vamos encontrar o castigo, não de Deus, mas o castigo devido às escolhas que o próprio homem faz na sua vida. Já viram aquele dito que diz: você colhe aquilo que você planta. Se plantar feijão, não queira colher melancia. Se plantar milho, não queira colher jaca. Você vai colher milho. Então, se você vive dentro da sua casa situações de violência, de discussões, se você planta na sua família a divisão, a imoralidade, a injustiça, você vai querer colher o que dos seus filhos? Vai querer receber o que da sua esposa, do seu esposo, das pessoas que convivem com você? Então, o castigo não é de Deus. Muitas vezes nós sofremos consequências das opções que fazemos na vida. Isso serve para todos os ambientes. No nosso trabalho também é assim. Quem entra numa indústria, se você não procurar se especializar cada vez mais, ser bom naquilo, você tem algum futuro dentro da indústria? Claro que não. Porque tem outro que está se preparando melhor do que você, está se especializando e vai pegar a sua vaga, porque você estabilizou. Não vai adiantar nada mesmo. Sabe aquele pensamento que a gente tem? Vou votar em qualquer um, não vai adiantar nada mesmo, todo mundo é igual. Não, todo mundo não é igual, não, é você que é igual. Todo mundo está querendo buscar uma outra forma para poder transformar o mundo, a partir de si mesmo. E você não, você está querendo transformar o mundo começando pelo mundo. Se quiser transformar o mundo, comece transformando você mesmo. É aqui, o que Jesus fala? É o que entra na boca do homem que o torna pecador? Não, é o que sai do seu coração, é o que sai de dentro. E é justamente isso que nos chama a atenção daquilo que Deus nos revela e daquilo que Deus nos apresenta. E a outra situação é justamente o perdão de Deus. E aí nós vimos explicitamente Deus usando de pessoas como instrumento na vida dos outros. Aqui é Ciro, um rei persa, que entra na vida do povo de Israel e dá o edito de libertação para que o povo pudesse voltar à sua terra e ali pudesse viver com dignidade. Meus irmãos e irmãs,
a segunda leitura, São Paulo nos apresenta algo de muito prático. Ao nos relatar que Deus é rico em misericórdia, São Paulo aproxima o coração do homem ao coração de Deus, a partir de Jesus Cristo, o mesmo que se coloca como elevação da misericórdia divina para a humanidade. Jesus começa o Evangelho citando o exemplo de Moisés, e ao citar Moisés, Jesus diz que no deserto Moisés elevou a serpente de bronze, para que todos que essa serpente olhasse, pudesse ser curado. Veja, a elevação, quando nós andamos de cabeça baixa, significa a nossa submissão a todas as situações que encontramos na vida. Agora, quando nós levantamos a nossa vista, nós queremos buscar um horizonte, nós estamos em prontidão, nós queremos buscar além daquilo que está à nossa frente. E é assim também quando queremos nos dirigir a Deus. Precisamos elevar a nossa fé, assim como o povo elevou a sua fé a Deus ao olhar para cima, assim como aqueles que tiveram a oportunidade olharam no alto da cruz e encontraram na cruz significado e sentido para suas vidas ao encontrar ali o ressuscitado. E assim como muitas vezes nós olhamos para a cruz de Cristo e encontramos nela sentido para todos os sofrimentos e as alegrias que vivemos em nossa sociedade no mundo de hoje. Então, meus irmãos e irmãs, a cruz é símbolo da luz de Cristo, que deve iluminar e irradiar todos aqueles que se encontram nas trevas. O próprio Senhor, ao conversar com Nicodemos, e abro um parênteses para apenas citar um pouco mais sobre Nicodemos, um personagem que aparece pouco, mas às vezes que ele aparece nos textos sagrados, são significativos. 3 vezes aparece Nicodemos nos textos sagrados. No primeiro momento, Nicodemos se encontra justamente com Jesus aqui. E ele vai à noite conversar com Jesus. Por que vai à noite? Porque Nicodemos é um dos chefes judeus. E o fato de Nicodemos estar a conversar com Jesus, isso poderia prejudicar o seu status, a sua posição diante dos outros chefes judeus. Por isso que ele se dirige à noite para se encontrar com Jesus. Num outro momento, Nicodemos defende Jesus no Sinédrio, quando Jesus está diante dos mestres da lei. Nicodemos defende a Jesus ali. E no terceiro momento, quando Jesus é descido da cruz, quem se encontra lá para acolher Jesus e pôr no colo de Maria é Nicodemos. É ele que intercede a Caifás e aos outros para que liberem o corpo, para que seja colocado nos braços da sua mãe. E Jesus diz a Nicodemos que ainda hoje existem pessoas que se parecem a aves noturnas, gostam de andar nas trevas, preferem a noite. Isso significa que existem pessoas que mesmo no mundo de violência, no mundo de pecado, no mundo de injustiças, no mundo de roubos, no mundo de drogas, as pessoas preferem este mundo. Olha as dificuldades que nós temos para tirar um drogado do mundo das drogas. Ele quer sair deste mundo? De 10, apenas 1 tem esse desejo no coração. Os outros preferem viver nessas trevas. E quantas pessoas que não partem assim também, nesse mesmo sentido, para dentro de suas casas, em suas famílias, que preferem viver nas discussões, nos palavrões, plantando discórdia, divisão, injustiças, impaciência, preferem jogar tudo isso dentro da família do que plantar ali, semear ali o amor, a paz, a justiça. E até mesmo tem pessoas que preferem viver na ausência de Deus do que levar Deus para dentro da sua casa. E sabe por quê? Porque Deus compromete, Deus traz responsabilidade, Deus traz consciência. Quer um exemplo claro? Quando nós fazemos uma coisa errada e sabemos que estamos errados, estamos em pecado, o que a gente procura fazer? Se esconder. A gente fica com vergonha, a gente fica com medo. É diferente quando a gente está fazendo uma coisa boa, quando a gente está fazendo algo que é louvável,
algo que é bom. A gente quer mostrar para todo mundo. A gente quer que as pessoas vejam, que as pessoas realmente percebam que nós existimos e que nós servimos para alguma coisa. Então, meus irmãos e irmãs, este mundo de trevas e luz dá muitas opções. Nós podemos fazer a opção. E Jesus fala justamente para Nicodemos que tem pessoas que preferem ainda caminhar nas trevas. Tem medo de encontrar a luz em suas vidas, de serem iluminadas pelo Senhor. Hoje, cada um de nós é Nicodemos, e cada um de nós procura de Jesus conversar sobre a vida, conversar sobre a luz que deve iluminar os nossos caminhos, para nos tirar das trevas, da escuridão. Jesus afirma que não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Agora, nós escolhemos a salvação ou a condenação. Escolher a salvação significa seguir os passos de Jesus e imitar sua própria vida. Escolher a condenação significa deixar Jesus de lado, tomar outros caminhos e se distanciar o mais possível daquilo que é a face de Deus. Misericórdia, compaixão e amor. Que Deus nos ajude e que assim possamos, através da Eucaristia que nós comungamos, professar na vida, através das nossas atitudes, a fé no Deus em que acreditamos e vivemos. Fiquemos em pé.